Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre agregados plaquetários dentro da harmonização facial, certo? Então, esse tema, agregados plaquetários, ele é muito antigo para nós, cirurgiões dentistas, tá? Então, a gente já utiliza os agregados plaquetários há mais de 10 anos, por exemplo, certo? Porque a gente utilizava muito em procedimentos cirúrgicos. Então, quando a gente fazia procedimentos de implante, procedimentos periodontais, procedimentos bucomaxilofaciais, a gente já utilizava os agregados em formatos de membrana. A gente vai ver as diferenças, vai ver tudo bem tranquilo. Só que de uns tempos para cá, de uns 2, 3 anos para cá, começou-se a pensar em agregados plaquetários para a harmonização, visto que a gente tinha ótimos resultados nos nossos planejamentos cirúrgicos, né? Então, por que não utilizar esses agregados plaquetários para ROF, né? Para a nossa face? Então, a partir de muitos estudos, tá? Começou-se a pensar nisso em uma nova centrifugação para que a gente conseguisse um produto que fosse penetrável na face, né? Então, não adiantaria a gente ter esse produto na forma antiga, que ele vinha em forma de membranas, porque ele não ia penetrar na face, ia ser muito complicado para a gente utilizar. Então, hoje a gente utiliza os agregados plaquetários em forma líquida, certo? Isso é só para vocês já começarem a pensar já em alguma coisa. Mas deixa eu me apresentar para quem não me conhece, tá? Então, eu sou cirurgiã dentista, sou a doutora Mariana Rios, eu sou especialista em implantes aqui em Natal, sou especialista em ROF, também aqui pela Escola da Ciodonto aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou mestranda em clínicas odontológicas pela Universidade Federal. Eu sou docente da especialização em ROF, tanto aqui em Natal quanto em Fortaleza. Também sou docente do curso de cadáveres frescos, lá em Porto, no Portugal. E aí, junto com a grande equipe que eu tenho aqui, eu e a doutora Ana Cristina e a nossa equipe, nós escrevemos alguns capítulos de livros sobre bioestimuladores que envolvem todos os agregados plaquetários em suas plenas associações, que a gente chama. Então, a gente vai entender como é que eles vão ser utilizados, como é que eles surgiram, como é que eles apareceram, e que associações a gente pode fazer com esses agregados. Já vou adiantando que sozinho eles não vão fazer um grande verão, tá? Por isso que muitas pessoas, quando começou a utilizar os agregados na ROF, começaram a dizer, mas eu não vejo diferença. É um produto que não faz diferença para o paciente. Então, vamos lá. Os agregados plaquetários, eles começaram com o plasma rico em plaquetas, que é aquele famoso PRP, certo? Então, muita gente hoje ainda se utiliza do PRP. Porém, a gente já não utiliza mais. Nós, profissionais, que trabalhamos com ROF, que estudamos todos os dias, que aí eu incluo todos vocês que estão assistindo essa palestra, já não há mais justificativa para se utilizar o PRP, porque ele já está defasado. A gente pode chamar exatamente dessa forma. É uma técnica defasada. Então, foi a primeira técnica a surgir para a ROF sobre os agregados plaquetários em forma líquida. Então, hoje, a gente já está em cerca da 5ª geração desses agregados. Então, não tem uma justificativa da gente usar a primeira geração, que é o PRP, tá? Porém, eu trouxe aqui para que vocês tenham conhecimento dele, né? Por que a gente não utiliza mais ele? E a gente vai utilizar agora outro agregado que vocês vão ver lá na frente, certo? Então, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ele é sim um concentrado sanguíneo, ele tem uma dupla centrifugação e aditivos químicos. Mas o que é isso? Todo agregado plaquetário, ele vai precisar ser centrifugado para a gente separar o plasma pobre do plasma rico em plaquetas, certo? Então, o PRP, ele tem uma dupla centrifugação, o que já deixa muito a desejar na separação de células, a gente acaba perdendo uma boa quantidade de células, e ele precisa de aditivos químicos. E aí a gente tem que esse produto, ele acaba caindo um pouco de qualidade por causa dos aditivos,
E eu vou explicar um pouquinho para vocês mais na frente. E ele vai ser composto basicamente por células vermelhas. E aí eu já vou adiantando que no PRF, que é já a geração mais moderna, a gente tem bastante células vermelhas, mas a gente também vai ter bastante células brancas, que são importantíssimas para os processos regenerativos da pele que a gente quer, coisa que o PRP não tem, tá? Então, esse já é um primeiro motivo para a gente não utilizar mais o plasma rico em plaquetas. Então, ó, eles também possuem pouca estabilidade dimensional devido à ativação rápida das plaquetas. Mas por que essas plaquetas são rapidamente ativadas? Porque dentro desse tubinho que vocês estão vendo, possui aditivos químicos que é para justamente ativar as plaquetas. Então, dentro do próprio tubo, eu já tenho uma ativação das plaquetas que era para estar sendo ativada lá no meu tecido onde eu quero regenerar. No caso da ROF, a pele, tá? Então, segundo motivo para a gente não utilizar mais o PRP é justamente essa ativação rápida das plaquetas que faz com que esse produto dure pouquíssimas horas na pele do paciente, ok? Eu vou deixar as dúvidas mesmo para o final, tá, gente? A gente tira tudo de uma vez, caso vocês tenham. Então, ó, a técnica do PRP é uma técnica de dupla centrifugação, tá? Então, a gente vai colher o sangue do paciente no tubo específico para o PRP, tá? Que tem aditivos químicos. A gente tem um protocolo de centrifugação, que isso eu posso passar depois para vocês, mas já adianto, já digo logo, não utilizem o PRP, isso é mais a título de informação, tá? Então, todo esse conteúdo que a gente conseguiu numa primeira centrifugação, ele vai ser separado e vai ser recentrifugado, tá? Então, a gente colhe a parte mais rica em plaquetas e põe para recentrifugar com esses mesmos tubinhos que têm aditivos químicos, certo? E após isso, ele pode ir até para uma terceira máquina, digamos assim, para fazer uma geleificação desse gel, que é o que o pessoal está dizendo hoje que seria o avanço do PRP. Mas lá no PRF a gente também já tem a geleificação do gel, então também não justifica fazer o PRP em forma de gel, certo? Isso aqui é mais a título de informação para vocês entenderem que ele passaria por uma dupla centrifugação, né, por separação dessas células, com aditivos químicos que vão fazer com que essas plaquetas sejam acionadas, né, dê o start das plaquetas ainda nos tubinhos. Então, quando a gente já chega na aplicação em si, na pele do paciente, a gente já tem uma cascata lá das plaquetas em funcionamento e a gente já perdeu o bom delas, na verdade, né? Então, como desvantagem do PRP, a gente tem que a liberação dos fatores de crescimento pelas plaquetas, ela só vai acontecer por algumas horas, cerca de 7 horas a 8, mais ou menos, dentro da pele. E no PRF a gente tem até 14 dias de liberação de fatores de crescimento. Isso aí já é uma grande diferença e deixa o PRP com uma grande desvantagem, tá? Então, ele pode desencadear reações imunológicas devido à trombina adicionada. A trombina aqui vai ser colocada dentro do tubinho do PRP, tá? Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhe em técnica do PRP, tá? Vou entrar mais em detalhe em técnicas do PRF, que é o concentrado que a gente tem hoje mais moderno, mais atual, digamos assim, mais biológico. Ele possui um protocolo mais longo e mais oneroso, lógico, porque a gente tem uma dupla centrifugação, a gente tem mais tempo para esse produto se formar, e a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, a gente não pode perder tempo para fazer alguma coisa dentro da ROF. A gente precisa de coisas muito boas e de coisas que possam ser rápidas, né? Técnicas rápidas, produtos que já venham prontos ou que sejam fáceis de manipular, certo? E aí o PRP ele possui uma quantidade celular muito menor do que o PRF. Então, nessa figurinha aqui, a gente consegue ver que a maioridade das células está concentrada onde a gente não quer.
somente de células vermelhas. E no PRF, a gente tem sim um concentrado tanto de células vermelhas quanto de células brancas, e apesar da quantidade em ml ser um pouco menor, o produto do PRF ele nos dá uma quantidade, né, líquida menor, falando em ml, mas ele tem cerca de 14 vezes mais células do que o PRP, tá? Então, outra justificativa para a gente não utilizar mais o PRP. Então, ó, outra figurinha para mostrar para vocês, que é justamente, a gente tem a maioritária, né, das células aqui no PRP, somente desse centrifugado a gente tem 2/3 do plasma pobre, né, 2/3 desse tubo já é muita coisa, e esse plasma pobre, ele é ineficaz, não é ele que a gente quer. Diferentemente do PRF, que ele vai ter, na sua maioridade de células, as células que a gente necessita, né? As plaquetas, os leucócitos, as células mesenquimais e os fatores de crescimento. Quando eu falo em fatores de crescimento, é o que eu mais preciso para utilizar o PRF, é o que eu mais preciso para regenerar a minha pele. Por quê? Os fatores de crescimento que vão ser liberados a partir da ativação das plaquetas, ele vai atuar em todo o tecido que eu colocar esse PRF, certo? Então, como a gente utilizava lá na cirurgia o PRF em forma de membrana, a gente tinha os fatores de crescimento sinalizando para aquele tecido que eu estava utilizando ter a sua regeneração, tá? Seja um tecido ósseo, seja um tecido gengival, no caso de nós, cirurgiões dentistas, tá? E para ROF, a gente tem esses fatores de crescimento atuando em células da pele, atuando em fibroblastos, atuando em fibras colágenas. Então, é lá que a gente quer que esses fatores de crescimento atuem. Diferente do PRP, que ele libera já as citocinas das plaquetas dentro do tubo, e esses fatores de crescimento, eles já ficariam perdidos por ali. Certo? Então, quando a gente tem o PRF colocado dentro da pele e a gente não vai ter aditivos químicos dentro desse tubo de PRF, as plaquetas, elas vão se liberar as citocinas, liberar os fatores de crescimento por ordem natural da inflamação, tá? Então, essa é a grande vantagem do PRF. Eu tenho um processo natural, né, com o sangue do paciente, que vai acontecer por um longo período de tempo, obedecendo ali o início da inflamação, e não obedecendo aquele início da cascata de coagulação provocada por um aditivo químico, tá? Então, aí o PRF, que a gente chama o grande pulo do gato, é exatamente esse. Ele vai agir onde a gente quer, na hora que a gente precisa, e não antes ou depois. Então, por causa dessa característica, ele fica até 14 dias agindo na pele do paciente, estimulando fibras colágenas, estimulando fibroblasto, renovando aquele tecido da pele que a gente necessita, tá? Então, ó, o PRF, que eu tanto falei, é a fibrina rica em plaquetas e leucócitos, tá? Então, aqui a gente já tem a adição de células brancas, ok? Coisa que a gente não tinha no PRP. Por isso, não justifica a gente usar mais o PRP, tá? Então, concentrado sanguíneo, que após centrifugado, e vai ser apenas uma centrifugação, é composto por células brancas e células vermelhas. E ele é apresentado tanto em forma de membrana, como eu falei para vocês, que a gente utilizava e ainda utiliza, né, na parte cirúrgica, e ele também vem em forma líquida, dependendo da centrifugação, a gente consegue ele em uma forma X ou em uma forma Y, tá? E ele vai ser utilizado esta forma líquida para harmonização facial. Então, vamos lá. O PRF, ele tem uma estabilidade dimensional muito grande, devido à capacidade de formar um arcabouço de matriz celular. Então, esse arcabouço que ele forma, por que ele forma esse arcabouço? Porque as plaquetas, elas vão ser sinalizadas naturalmente devido ao processo de inflamação. Então, por causa desse processo de inflamação, vão ser liberadas citocinas, que vão ser liberados fatores de crescimento. Isso tudo é uma cascata,
tá? Então, esses fatores de crescimento vão estimular o recrutamento e a fixação das células ali naquele local. Eles vão recrutar os fibroblastos. E aí, quando eu tenho uma rede de fibroblastos montada, os meus fatores de crescimento, eles conseguem ficar ali naquela rede presos, né? Ali que a gente chama, funciona como scaffold, como se fosse um arcabouço mesmo, tá? E aí esses fatores de crescimento vão sendo liberados, vão indo embora lentamente. Por isso que a gente tem 14 dias de atuação do PRF, tá? Então, ele ainda tem grande potencial imunológico e bactericida, devido à presença dos leucócitos. E aí eu já adianto outra coisa, a gente utiliza o PRF para alguns casos de intercorrências vasculares dentro da harmonização. Por exemplo, intercorrências com ácido hialurônico, alguma necrose, vamos pensar assim, já no pior caso. A gente consegue inserir dentro do protocolo de intercorrências o PRF, por causa do seu potencial imunológico, do seu potencial bactericida e por causa dos fatores de crescimento que vão regenerar aquele tecido, tá? Então, além disso, ele é um bioestimulador, né, um estimulador de angiogênese, né, de novos vasos sanguíneos, sinalizador de células participantes do processo de reparação e rico em citocinas adesivas. Então, tudo isso que eu falei está resumido nessa frase, digamos assim, todas as características principais do PRF, tá? E aí ele demonstra também a habilidade de liberar altas concentrações de vários tipos de fatores de crescimento, como eu havia falado para vocês, e o principal é induzir a migração dos fibroblastos, né, para poder gerar o colágeno tipo 1. Então, nessa figurinha aqui, a gente tem, por exemplo, a diferença do PRP aqui em cima para o PRF aqui embaixo. Então, veja uma matriz celular formada pelo PRF, como ela é mais entrameada, mais justa, mais entramelada, digamos assim, certo? Então, aqui nessa rede que o PRF forma, nessa redezinha aqui de baixo, a gente consegue que os fatores de crescimento, eles atraiam as células importantes e eles vão sendo liberados aos poucos, coisa que o PRP, por exemplo, não tem. É uma rede de fibras muito pobre. Então, por quê? Porque esses fatores de crescimento já foram liberados lá dentro do tubo, junto com os aditivos químicos que a gente tem que colocar, tá? Então, por isso que esse PRP, ele não dura tanto tempo na hora que a gente põe na pele, certo? Ao contrário do PRF. E aí, o mecanismo de ação desse PRF, eu acredito que eu já venha falando isso aqui para vocês, ele vai atuar na regulação da inflamação. É lógico, se a gente está ingerindo um produto dentro da pele do paciente, aquilo ali vai gerar uma inflamação. A gente está colocando, está penetrando com uma agulha, né, naquela região, então toda e qualquer penetração dessa já geraria uma inflamação. E, além disso, a gente está injetando Acho que alguém tinha desativado o meu microfone. Vocês não estavam conseguindo ver os slides, alguém desativou o microfone agorinha. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, tá? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Alguém responde aí no chat, por favor? Tá normal, né? Acho que alguém tinha desativado o microfone sem querer. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Dá para ver meus slides, pessoal? Todo mundo consegue ver direitinho? Sim, ok, beleza. Então, ele vai atuar nessa regulação dessa inflamação que ele vai causar naturalmente, né?
e vai estimular o processo de quimiotaxia. Ele vai chamar as células, ele vai atrair as células por causa dos fatores de crescimento. E aí ele vai acelerar a cicatrização dessas feridas que a gente causou com essa inflamação, certo? Então, a sua estrutura molecular, com a baixa concentração de trombina, vai favorecer a migração de células endoteliais e os fibroblastos, como eu já havia falado. Podendo ser usado em todos os tipos de superfície cutânea e mucosas. Como eu disse, a gente já utilizava desse produto para fazer nossas cirurgias, e a gente ainda utiliza, mas a grande novidade dos agregados na ROF é exatamente utilizar em superfícies cutâneas, que antes não era utilizado. E vamos falar um pouquinho das indicações, né? Quando é que está indicado aplicar a fibrina rica em plaquetas e leucócitos, o nosso TRF? Então, ele está indicado para o nosso rosto inteiro. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, indicações full face, certo? Então, ele está indicado para toda a região do rosto que você quiser. Ao contrário do ácido hialurônico, né, que a colega acabou da palestra anterior, ele não vai ter intercorrências, certo? Então, a gente pode aplicar em qualquer lugar. Ah, mas pegou num vasinho. Eu acabei injetando num vaso sem querer. Não tem problema, porque você está injetando sangue, e é o sangue do próprio paciente, certo? Então, trabalhar com o PRF é muito seguro, tá? E aí, muitas vezes, para o aluno que está entrando numa pós-graduação, que está entrando num curso livre de harmonização, a gente tenta ensinar ele as técnicas de harmonização justamente com o PRF, porque o PRF é fácil de se trabalhar e não nos dá problema, né? Não tem intercorrências, e aí a gente consegue fazer com que o aluno treine a mão justamente com o PRF, para quando chegar lá na frente, precisar utilizar o ácido hialurônico, ele não tenha tantas dúvidas, né? Não tenha tantos problemas. E é geralmente essa linha que a gente segue nos nossos cursos, tá? Então, ele pode ser utilizado em lábios, pode ser utilizado em malar, pode ser utilizado em mandíbula, pode ser utilizado em mento, em olheiras, em código de barras, em toda a região da face que vocês queiram, tá certo? E aí, como eu havia falado, a gente vai utilizar ele também nos nossos protocolos de intercorrências em ROF. A próxima palestra vai ser justamente sobre intercorrências, né? Acredito que vai ser bem bacana também, vou ficar aqui para ver. Mas a gente utiliza o PRF nas complicações vasculares, certo? Onde a gente precisa revascularizar aquela região, onde a gente precisa que os nossos fatores de crescimento atuem, né, estimulando fibroblastos, fazendo a angiogênese que a região havia perdido por causa de uma necrose, por exemplo, certo? E como contraindicações, as únicas contraindicações que a gente tem seriam pacientes com discrasias sanguíneas, tá, com problemas sanguíneos, principalmente aqueles que já fazem uso de anticoagulantes, não que seja uma contraindicação total, né, uma contraindicação absoluta, seria uma contraindicação relativa, porque provavelmente aquele paciente, ele tem uma coagulação deficiente, e aí você vai precisar tirar sangue dele, de toda forma, você vai aplicar em várias regiões, com várias ponturas no rosto dele, então você vai provocar vários pontos de inflamação também. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado, que você pode provocar um sangramento excessivo nesse paciente. Por isso que eu digo, não é uma contraindicação total, absoluta, tá? Pacientes que já estejam com algum tipo de infecção viral, por exemplo, com herpes ativa no lábio, né, que é muito comum. Então, a gente espera esse quadro viral desaparecer, espera o paciente ficar bem, para ele voltar para fazer o procedimento, tá? Ou infecções bacterianas ativas na pele, por exemplo, acne ativa, né? Então, a gente não faz nesse paciente, certo? Não vamos proliferar mais ainda essa infecção bacteriana. Não é isso que a gente quer. Pacientes gestantes e pacientes em químio ou radioterapia, então também a gente tem como contraindicação absoluta, certo? Então, aqui só uma fotinha mostrando para vocês que a gente pode aplicar em olheira, pode aplicar em região de glabela, se a gente quiser, pode aplicar no nariz, pode aplicar no lábio, né? Tem gente, às vezes, que tem um pouco de medo de fazer uma escultura labial. Ah, eu estou começando. Ou então, eu queria que meu paciente visse mais ou menos como é que vai ficar o preenchimento dele, porque ele está indeciso. Então, a gente pode fazer um
um mock-up, que a gente chama, pode fazer uma prévia desse preenchimento no paciente com o PRF, para ele ver se ele quer fazer depois com o ácido hialurônico, né? E aqui é região de subnasogeniano, então a gente pode fazer full face, tá? É um produto muito seguro. Então, a técnica, a gente vai se basear mais ou menos no que a gente já faz em todos os procedimentos de Rolf. Então, a gente vai realizar a antisepsia do paciente, né? Vamos higienizar com clorexidina esse rosto do paciente. Ah, mas eu não tenho clorexidina, sei lá, de repente no meu consultório. Pelo menos álcool, né? Mas tem que fazer antisepsia, tá? A gente tem que anestesiar, sim, o rosto do paciente, porque as ponturas incomodam, apesar de toda a agulha mais fina possível que a gente utilize, mas, querendo ou não, a gente tem limiares de dor diferentes, certo? Então, a gente pode anestesiar com ENLA, que acho que é de fácil acesso, e a gente pode anestesiar com a lidocaína 4%. Eu gosto de utilizar o Pliaglis, que eu acredito que também seja um pouco de conhecimento de quem já faz ROF. E quando ele está um pouco mais caro, um pouco mais acima do preço, eu mando manipular também, tá? Que seria lidocaína 7% com tetracaína 7%. Então, você pode fazer esse manipulado também e fica muito confortável para o paciente fazer o procedimento, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? O paciente chega no seu consultório, você já fez toda a antisepsia da face, já passou seu anestésico, você vai sentar ele lá na sua cadeira e vai fazer a coleta sanguínea. Ah, doutora Mariana, mas eu não sei fazer coleta sanguínea. Não tem problema, você chama um técnico de enfermagem para poder fazer a coleta para você, caso você não possa fazer ou não se sinta seguro, tá? Então, ela vai fazer essa coleta sanguínea em tubos específicos para o PRF. Então, os representantes, eles já nos vendem o tubo específico para isso. É um tubozinho de plástico que não tem aditivos químicos, tá? Então, ele é específico para a técnica. Então, ela vai colher, são 9 ml de cada tubo. Geralmente, para fazer um full face, a gente pode fazer de 2 a 4 tubos de 9 ml. Às vezes o paciente até assusta, né? Você vai colher isso tudo, mas não é nada, né? 2 tubinhos, até 4 tubinhos, não é nada. E aí, esse tubinho, ele vai imediatamente para a centrifugação, também em uma centrífuga específica. Eu vejo vendendo na internet, muitas vezes, umas centrífugas que eu nunca vi na vida. Mas o que é que acontece? Dentro das centrífugas que a gente tem disponíveis no mercado, somente 2 marcas, elas têm estudos que comprovam a verdadeira eficácia do PRF produzido, tá? Porque uma coisa é você colocar uma centrifugação X com a rotação Y durante tanto tempo e formar um produto com esse aspecto aqui. Porém, isso precisa ter celularidade. Eu preciso ter as plaquetas, os leucócitos, os fatores de crescimento aqui nessa região. Então, se aquela marca de centrífuga não tem os estudos que comprovem a celularidade do produto, então a gente não pode confiar naquela máquina, certo? Então, eles precisam ter pesquisas sérias por trás disso, certo? E as únicas que têm essas pesquisas é a Intraspin, da Intraloc, que é a centrífuga patenteada por Choprum. Choprum foi quem desenvolveu a técnica, então ele tem a sua centrífuga patenteada, e tem uma centrífuga brasileira chamada Montserrat, Mont com T mudo, e Serrat com T mudo, tudo junto. Então, essas 2 marcas de centrífugas, elas têm os estudos que comprovam a celularidade do PRF, tá? E dentro das centrífugas já vem a programação para você fazer o PRF para área estética, fazer o PRF para área cirúrgica, enfim, certo? Porém, a centrifugação correta seria 1.650 rotações por minuto, 200 gramas de força durante 5 minutos. Só que vai variar de centrífuga para centrífuga, ok? Para a Intraspin, que é a patenteada, seria essa centrifugação. Acontece que chegam colegas que compram outras centrífugas e aí vem perguntar, eu posso colocar aquela rotação na centrífuga? Não sei, provavelmente não.
Cada centrífuga tem a sua força G, cada centrífuga tem o seu grau de inclinação dos tubos. Então, não é bem assim, certo? Então, pensar muito antes de investir numa centrífuga, porque também não é uma coisa muito barata. Antes de investir numa coisa que você está formando um produto que não está entregando resultado nenhum ao paciente. Então, você estaria enganando seu paciente, e estaria se enganando. E aí, lá no final, você não vai ter resultado nenhum, e aí, né, a culpa toda está na centrífuga que você comprou errado, certo? E aí, depois desses 5 minutos, vai sair o tubinho onde a gente vai coletar esse plasmazinho aqui, que vai ter justamente as células que a gente necessita. Então, daqui para cima vai ser colhido, daqui para baixo é sobra, tá? Então, vê como a gente, no final das contas, tem pouco volume, né? Tem poucos ml, por isso que é bom fazer de 2 a 4 tubinhos para poder fazer a técnica correta. E aí, o legal de dizer também é, dentro das centrífugas, elas só, não é que só aceitam, mas o ideal é que seriam colocados só números pares, tá? 2 tubetes, 4 tubetes, 6, e não 3 tubos, 5 tubos, porque a centrífuga, ela se desbalanceia e não forma o PRF da forma correta, tá? E a cor que vai sair é exatamente esse amarelo ouro, por isso que a gente chama o líquido de ouro da harmonização, né? Então, se isso aqui sair avermelhado ou amarronzado, teve erro aí da técnica, alguma coisa você errou e precisa refazer, tá? Então, ó, o líquido já foi colhido todo ali no nosso tubinho, a gente coloca em seringas de insulina mesmo, certo? E a gente vai aplicar diretamente no rosto do paciente, onde a gente quer. Essa aplicação a gente gosta de fazer com agulhas de Lebel, que são agulhas trifacetadas. Então, na pontinha dela, em vez de ter uma face só, são 3 faces, então são trifacetadas, ela incomoda menos o paciente, tá? Então, a gente, como eu falei, vai poder aplicar em toda a região da face. Se eu quisesse aplicar em lábios, em código de barras, aqui eu estou aplicando, por exemplo, no nasogeniano. Se eu quisesse, de repente, projetar um método da paciente para ela ter uma noção de como ficaria, poderia. Aqui eu estou aplicando em olheiras, para poder estimular o colágeno dessa região. E antes que me perguntem, o PRF, ele não volumiza o rosto do paciente. É um volume temporário, porque a gente, querendo ou não, está injetando 3, 4, 5 ml de um líquido no rosto do paciente. Mas aquilo ali vai ser rapidamente absorvido, né? O soro vai ser absorvido. E vão ficar somente as células que a gente quer. E as células não são capazes de dar volume como um ácido hialurônico, por exemplo, tá? Então, a gente tem, digamos assim, um ensaio, né? Caso a gente queira, por exemplo, fazer o lábio, como eu falei, mas que com 24 horas até 48 horas, aquilo ali tudo já perdeu aquele volume inicial que a gente tinha, certo? Então, não é uma técnica para volumizar permanentemente. É uma técnica para estimular colágeno. É um bioestimulador natural, tá? Então, se vocês quiserem volumizar, é só como uma prévia mesmo e avisar para o paciente que aquilo ali vai sumir rapidinho, tá bom? Então, ó, essas são as agulhas de Lebel que eu falei para vocês. Elas são tanto de 30G quanto de 32, e elas têm altura de 4 ou de 6 milímetros. Elas são bem delicadas, como eu falei, trifacetadas, e incomodam quase nada o rosto do paciente. É muito confortável. Essa agulhinha a gente aplica com toxina também. Pode ser usado para botox, tá? E aí, ó, trouxe aqui alguns casos para vocês, e eu vou dizer em todos os casos o que é que eu fiz, tá? Nesse caso, desse antes e depois, a gente estimulou o colágeno da paciente ao redor do lábio dela, famoso código de barras, com 3 sessões de injeção de PRF. Lembrando, essa injeção não precisa ser profunda. A gente precisa estimular fibroblastos, né, que estão na derme do paciente. Então, a gente nem precisa deixar essa injeção tão rasa, também não precisa deixá-la tão profunda como um ácido hialurônico, por exemplo. A gente só precisa estimular o colágeno, só precisa estimular os fibroblastos, certo? Então, aqui foram feitas 3 sessões de PRF,
somente em região de código de barras, tá? Tanto superior quanto inferior. Poderia utilizar fios de PDO, fios lisos de PDO? Pode, porque a finalidade é a mesma, o estímulo de colágeno. São diferentes tipos de bioestimuladores. Essa do PRF é mais uma opção, tá? Para melhorar olheiras, o que é que foi feito também nessa região? Olheira é um caso bem complicado, eu costumo dizer, de se tratar na harmonização, porque as olheiras, elas são de diversos tipos, né? Pode ser uma olheira pigmentada, pode ser uma olheira por profundidade, pode ser uma olheira genética. Então, é bem complicado a gente dizer que toda olheira a gente vai resolver com um preenchedor, que não é exatamente isso. Então, analisando a olheira do paciente, a queixa do paciente, quando ele fazia o movimento, eu percebia que tinha uma ação muscular muito forte, piorando a olheira dele. Então, pus toxina botulínica na região, tá? Orbicular dos olhos. Fiz uma sessão de preenchedor enzigomático. Por quê? Porque ele estava perdendo massa óssea também nessa região, provocando um aumento da depressão da olheira dele. Então, você começa a ver que o problema não era só a olheira, certo? E associado a isso, 3 sessões de PRF, aí sim, em região da pele, da olheira e nessa toda a região orbicular dos olhos que eu havia tratado anteriormente, certo? Então, a gente consegue ver um ótimo resultado e não foi feito preenchimento nenhum dentro da olheira desse paciente. Outra coisa que eu gosto de associar também os bioestimuladores artificiais, como o Sculptra e a hidroxiapatita de cálcio, também tenho no protocolo uma sessão de PRF intercalado, tá? Porque a gente sabe, tanto o Sculptra quanto a hidroxiapatita de cálcio, elas são potentes bioestimuladores, né? Mas elas têm um pico de crescimento. E às vezes esse pico ele chega e ele vai precisar se degradar, ele vai precisar baixar. Então, é nesse momento que eu faço uma sessão de PRF para que esse pico ele se mantenha por pelo menos mais 15 dias ali para o paciente ter um melhor estímulo de colágeno, certo? E aí, quando eu termino essas 2 sessões do bioestimulador e do Sculptra, com 60 dias eu reavalio o paciente para ver a necessidade de outras sessões. E aqui, nesse caso, foi aplicado em região do zigoma, em sulco naso e em região de mandíbula, certo? Não foi aplicado em submentoniano, não. O que eu também gosto de associar é o microagulhamento com o PRF. Não faço microagulhamento sem ele. Também não faço microagulhamento com rolinho, só faço com Dermapen, porque o conforto ao paciente é bem melhor. E quando a gente faz o microagulhamento com o PRF, a gente não precisa daquele sangramento excessivo do microagulhamento, certo? Então, muitas técnicas com o rolinho, por exemplo, você tem que sangrar o rosto do paciente, né? Você tem que promover uma inflamação no rosto do paciente, para que aquela pele se regenere e que você faça os vários furinhos para que o seu produto entre na pele dele, né? Só que quando a gente faz o PRF, a gente não precisa dessa inflamação exacerbada, porque o próprio produto, o próprio PRF vai se encarregar de lá dentro fazer a regeneração que a pele precisa. Então, não preciso promover uma segunda inflamação, que seria aquele rasgo da pele dele, tá? Então, não preciso que o rosto do meu paciente sangre, ok? Porque eu já estou utilizando um produto que vai regenerar aquela pele, que é o PRF, certo? E eu faço geralmente as sessões a cada mês, né? De 30 em 30 dias e sempre com o PRF associado. Não coloco mais nada. E aí eu faço o home care do paciente, que aí já seria outra história, tá? Mas a técnica em si do microagulhamento sempre associado com o PRF. E aí a gente consegue uma melhora grande de manchas, por exemplo. Professora. Oi? Licença. No caso, você vai substituir, por exemplo, pelo drug delivery, não é isso? Na hora do microagulhamento? Isso, o meu drug delivery seria somente PRF.
Certo? Entendido? Então, a gente consegue... Certo, obrigada. A gente consegue a melhora das manchas, a gente consegue a redução de rugas finas. Então, olha como melhorou a testinha dessa paciente, por exemplo. Olha essa olheira como já deu uma amenizada, uma clareada, tá? E, juntamente Mari, com a sessão... Oi? Geise aqui Oi, falando. Geise. Estou assistindo a palestra. Estou maravilhada por tudo isso. Eu queria, Mari, diante desse resultado que você colocou aí, que, se possível, você falasse se há uma observação nos seus pacientes de melhoras, de hipercromias, quando o objetivo não é melhorar a hipercromia, ou seja, você está fazendo o PRF associado à técnica de microagulhamento para um outro objetivo, mas você percebe Sim. que há um clareamento. Eu queria que você falasse Sim. se você observa isso na prática. Observo. Por exemplo, quando eu vou fazer um micro para cicatriz de acne, né? E aí acaba uma melhora da mancha do paciente, da hipercromia do paciente. Sim, tá? Por quê? Porque eu consigo fazer com que esse produto, ele penetre lá na camada dos melanócitos, onde a gente vai ter a produção, né, digamos assim, de onde vai ficar escurecido. Estou falando bem esmiuçado, sem termos técnicos, para que todo mundo possa entender, certo? Então, o que vai provocar a minha mancha no paciente é justamente esse pigmento produzido lá nos melanócitos. Então, quando eu consigo, com o meu microagulhamento, por exemplo, desorganizar essa camada dos melanócitos e eu introduzo o PRF, que tem as citocinas, né, que tem os fatores de crescimento, eles vão fazer com que esses pigmentos não sejam produzidos mais com tanta frequência, digamos assim. Ele não vai matar a célula, não vai matar o melanócito, não é isso. Mas ele vai fazer, por causa dos fatores de crescimento, vai fazer com que esses melanócitos não produzam tanta melanina. Por um tempo, logicamente. Depois, essa camada vai se reorganizar. Então, por isso, com o PRF, a gente consegue essa melhora das manchas, tá? Então, a gente pode fazer ele tanto injetado direto na pele do paciente, com a agulhinha, quanto associado ao microagulhamento, se essa for a intenção de melhorar as manchas, tá? Então, como eu disse, o PRF, ele é um bombrilzão, né? Digamos assim, ele serve para tudo. Então, onde a gente colocar, em qualquer região da pele que a gente colocar, as proteínas, elas vão conseguir fazer com que aquela região se regenere. Porque tem citocinas inflamatórias, tem justamente as células que vão precisar regenerar cada região. E aí ele vai agir em cada região que a gente colocar. Certo? Acredito que deu para entender, Geide? E aí, ó, outro caso de microagulhamento também, onde a gente sempre coloca o PRF. Foram realizadas 3 sessões de microagulhamento com a Dermapen. Então, essas manchinhas que vocês estão vendo não é acne ativa, são algumas cicatrizes de acne avermelhadas, e com o microagulhamento e o PRF associado, a gente consegue reduzir. Lógico, tem o home care do paciente, eu não deixo o paciente desassistido não, perdão, certo? Mas que toda a técnica de microagulhamento, eu coloco o PRF junto, certo? Esse caso foi um microagulhamento para melhoria do melasma, o microagulhamento também com o PRF, e sessões repetidas a cada 30 dias, certo? Então, a gente conseguiu uma grande redução desse melasma da paciente. A gente sabe que melasma não tem cura, que pelo menos tem uma regressão, né? O paciente vai ficar bem por um tempo. Também não tem como a gente dizer quanto tempo, né, que vai ficar melhor, digamos assim, depende de cada organismo, mas a gente sabe que sim, que com a associação do PRF a gente tem um controle, digamos assim, dessas manchas, tá? Então, enquanto ele estiver fazendo essas 3 sessões, aqueles 90 dias, ele vai estar com aquele melasma bem controlado e vai ficar um tempo com esse melasma controlado também, ok? Mesma coisa, microagulhamento com PRF para diminuir os poros, né, fazer uma redução dos poros, que o próprio microagulhamento em si já nos promove isso muito bem,
né? Mas a gente pode aplicar ele em toda a região da face. E eu ainda gosto, depois que eu faço o microagulhamento, juntamente com o PRF, eu ainda gosto de inserir o PRF nas camadas onde eu preciso mais. Por exemplo, numa olheira que está mais escura, numa cicatriz de acne que está mais visível, tá? Então, eu gosto, além de fazer o microagulhamento, ainda injetar, fazer uma intradermoterapia, digamos assim, com o PRF. Olheiras, também 3 sessões, somente na região de olheiras, a gente não preencheu exatamente nada de olheiras, não preencheu região zigomática de paciente, só PRF durante 3 sessões. Então, a gente sabe que nessa região eu vou ter um estímulo grande de colágeno e eu vou ter as manchas, digamos assim, um pouco mais reduzidas, certo? Até porque a questão do aprofundamento aqui dessa olheira, ele vai deixar com que essa região fique com menos sombra, né? Então, vai dar uma suavizada na olheira dos pacientes. Lábio e suco nasogeniano, certo? Então, esse aqui é para o paciente ver como, de repente, poderia ficar o lábio dele, caso eu fosse fazer um preenchedor com ácido hialurônico. Então, eu posso fazer uma sessão de PRF, imitando um preenchimento labial, imitando um preenchimento de suco naso, para ele ter uma ideia de como aquilo ali vai ficar, tá? Eu só vou levar benefícios, eu só vou levar estímulo de colágeno para aquele lábio, só vou levar estímulo de colágeno para aquele suco. Aquele volume vai sumir, com 24 horas mais ou menos, o paciente vai ter o benefício, e aí ele vai dizer, doutor, eu gostei, eu queria fazer meu preenchimento labial agora, certo? Ou então, não gostei, eu acho que fica exagerado, não é isso que eu quero só mesmo o estímulo de colágeno com PRF. E assim você faz, ok? Mesma coisa, os lábios, e a gente geralmente faz essas 3 sessões para estimular o colágeno, faz como uma técnica de preenchimento labial mesmo, as marcações, tudo bem bonitinho, para o paciente ver como é que vai ficar. E para ficar estimulado de colágeno também. Tá? Então, as marcações, como eu falei, para preenchimento labial, são bem parecidas com as marcações do preenchimento com ácido hialurônico. Eu gosto bastante de fazer uma retroinjeção aqui para fazer um pilar do arco do cupido e alguns bolos, mas assim, não convém falar da técnica de preenchimento labial, certo? Isso seria assunto para outra aula. Mas a gente pode aplicar dessa maneira o PRF, que a gente não vai ter nenhum problema. Então, a gente pode aplicar tanto com cânulas quanto com agulhas, ok? E aí eu recomendo sempre as agulhas de Label, que são as mais atraumáticas possíveis. Tá? Em toda a região da face também a gente pode aplicar, tanto em retroinjeção, se eu quiser fazer um suco naso, se eu quiser fazer uma linha de mandíbula, para o meu paciente ver como é que vai ficar, ou se eu precisar somente estimular o colágeno. Eu posso fazer em região de bolos, imitando os MD-codes, né? Em região de CK1 a CK3, ok? Em região de olheira, eu vou fazer pequenos bolos também, tá? Em região de derme média, não preciso me aprofundar com o meu preenchimento. Em região frontal, mesma coisa, eu posso fazer vários bolos para estimular o colágeno dessa região. Isso é muito bom, por exemplo, para o paciente que tem muita ruga muito forte, e que a toxina dura pouco nesse paciente. Então, a gente faz 3 sessões de PRF para estimular o colágeno daquela região, deixar a pele bem estruturada para depois aplicar a toxina. Vocês vão ver que a toxina dele vai durar muito mais tempo, porque a pele estava preparada para receber aquilo, tá? E eu posso fazer em toda a região de bochecha também, tanto em retroinjeção com a cânula, posso fazer retroinjeções com a agulha, só que, para fazer a bochecha, eu recomendo que você faça com uma cânula, porque você faz uma entrada só, um pertuito, né? Faz uma entrada e pode fazer N pertuitos no rosto do paciente com essa entrada. Diferente da agulha, que eu tenho que fazer várias ponturas no rosto do paciente e acaba doendo mais, certo? Então, vantagens, a hidratação, que ele vai nos trazer, né? Vai melhorar a espessura de pele, e ele pode ser um mock-up dos procedimentos. Mock-up é ensaio, tá? Pode ser um ensaio dos procedimentos que você queira fazer, de repente, com hidroxiapatita, com ácido hialurônico, tá?
Desvantagens, ele pode nos dar um edemazinho, porque você está injetando uma grande quantidade de líquido naquele paciente, tá? Não preencher, às vezes, é uma desvantagem, né? Caso você quisesse que aquele permanecesse com aquele resultado, tá? E recomenda-se o uso de gelo nas primeiras 24 horas, porque o produto, ele é extremamente natural. E ele não vai lidocaína, por exemplo, dentro dele, diferente de um Sculptra, diferente da hidroxiapatita, diferente do ácido hialurônico, que a gente tem o anestésico dentro, né? Ou a gente pode inserir o anestésico. No PRF, não. Então, aquela região que você ingeriu aquela quantidade de líquido, que às vezes é grande, fica um pouco dolorida. E aí você pode utilizar gelo nas primeiras 24 horas. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu acredito que eu consegui encaixar um pouquinho tudo no tempo. A gente teria muito mais coisas para falar, tá? Quando a gente dá um curso de PRF, por exemplo, a gente passa 2, 3 dias falando somente disso, certo? Então, eu vou só ler as perguntas caso tenha aqui, que eu já vi que tem para responder rapidinho. Certo? Então, eu tentei trazer um resumão de tudo e encaixar aqui para que vocês entendam o básico, entendam pelo menos indicar um PRF e saber quando uma coisa está certa, quando uma coisa está errada, entender porque que a gente não usa mais o PRP, já passou essa época, tá? Esse é meu Instagram, caso alguém tenha alguma pergunta que eu não consegui elucidar aqui, vocês podem me perguntar lá, eu sempre estou respondendo. E esses 4 livros aqui, são livros onde a gente tem capítulos escritos sobre a associação do PRF com algumas técnicas, por exemplo, com o microagulhamento para melasma, com o Sculptra. Então, como eu falei para vocês, ele nunca vai ser colocado sozinho, tá? Ele sempre vai estar associado com alguém para melhorar ainda mais o estímulo de colágeno dos outros produtos, certo? Deixa eu só ver aqui. Acho que alguém tinha me perguntado, o Dermaroller é o mesmo resultado? É o mesmo resultado para a técnica do PRF, tá, Rafaela? Não tem problema de você usar o Dermaroller, só que você tem que ter cuidado no controle da pressão da mão, tá? Para fazer o Dermaroller, para não fazer aquele sangramento excessivo do paciente, ok? Que na Dermapen a gente consegue controlar melhor para que não tenha esse sangramento, tá? O tratamento multidisciplinar realmente ele sempre é o melhor, certo? A fórmula do anestésico que tinha me perguntado é lidocaína, acho que foi Val que perguntou, lidocaína 7% com tetracaína 7%. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais forte, você pode botar lidocaína 20 com tetracaína 7, certo? Tubo de coleta sem aditivo, a tampinha branca, exatamente. Pronto, como o Geice perguntou aqui, os tipos de tubo, a gente, para fazer o PRF líquido, a gente tem o tubinho branco sem o aditivo químico. O do PRP seria o tubinho azul, tá? E para fazer o PRF cirúrgico, que é para fazer membrana, seria um tubinho de vidro vermelho, tá? Os tubos para PRF não podem ter aditivos químicos, certo? Porque a gente só tem uma centrifugação e a gente não quer que esse aditivo químico ative as plaquetas dentro do tubo. As plaquetas têm que ser ativadas dentro da pele do paciente já. Certo? Preferi deixar essas perguntas por último, porque eu sabia que se eu lesse antes eu podia me enrolar com alguma coisa e esquecer coisas importantes. Tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, gente, muito obrigada por todos estarem aqui. Ô, professora. Oi. A pergunta. Me diga uma coisa. O microagulhamento é feito e o PRF é passado por cima ou é injetável? PRF. Certo. É o seguinte, quando a gente faz o microagulhamento, eu já gosto de colocar, colocar antes na face desse paciente, molhar toda a face dele já com o PRF.
certo? E aí eu vou agulhando já com o PRF na pele, certo? Para poder deslizar melhor a minha caneta, deslizar melhor a minha Dermapen, tá? E ela vai deslizando e já vai entrando o PRF na pele, certo? Mas, se você quiser microagulhar primeiro e depois colocar o PRF por cima, não tem problema. E outra técnica, se você quiser microagulhar com o PRF antes ou depois e quiser injetar o PRF com a agulha, também pode, tá? Certo? Obrigada. Não tem problema, por nada. E Evilmar, né, perguntou se pode ser com a caneta pressurizada. Zero necessidade, Evilmar, de ser com a caneta pressurizada. Até porque, quando a gente coloca dentro de uma caneta e ela exerce uma pressão muito grande para entrar no tecido, eu posso ter uma quebra das minhas células, uma quebra das minhas plaquetas. E aí eu não tenho a ativação das minhas citocinas lá dentro da pele. Então, é um processo muito delicado. Quando eu pego do meu tubo com a minha seringa de insulina, eu já pego com muita delicadeza e já ponho na pele do paciente com muita delicadeza, que é para poder não ter essa quebra celular. Então, com a caneta pressurizada, eu não acharia boa ideia, não. Certo? Não tem necessidade. Ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só perguntar para mim lá no Instagram, estou sempre disponível. Queria agradecer muito a oportunidade, a Geisiane, de estar aqui. É uma grande amiga minha, pessoal. Muito obrigada por poder me permitir trazer esse conhecimento para vocês. Né? Eu acredito que é uma técnica ainda um pouco desconhecida por muitos. E, às vezes, quando as pessoas conhecem, têm acesso a essa técnica de uma forma errada. Tá? Então, eu agradeço demais pela oportunidade. Sempre que precisarem, vocês me acham no Instagram, que eu estou sempre respondendo. Tá bom? Obrigada a todos, gente. Boa aula agora de intercorrências, que eu também vou assistir. Muito boa a sua aula. Tá de parabéns. Obrigada, muito obrigada. Só respondendo, a Prof. indicou, se quiser deixar mais forte o anestésico, 20%. Isso mesmo, não tem problema. Tá, Mona Lisa? Se quiser deixar mais forte, lidocaína 20%. Tá bom? Mas associado com a tetracaína, tá? Tchau, gente. Boa tarde.